meus queridos, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda aula para a gente falar sobre criatividade, para a gente falar sobre arte. Vocês vão ver que o caminho que eu vou trilhar com vocês é de explicar um pouco o que diz respeito a esse comportamento criativo. O que ele representa funcionalmente, como é que a gente aprende a ser mais criativo. E a gente também vai discutir que, a partir do princípio de funcionalidade da criatividade, em alguns contextos a criatividade ela não vai ser desejável. E aí, em outros contextos, por exemplo, a estereotipia que seria desejável. Então, a gente vai aos pouquinhos, juntos. Eu vou começar a discutir isso com vocês, mostrando alguns vídeos de alguns experimentos. Então, vamos lá? Aqui, ó, vou pôr vocês aqui no cantinho da tela e vou vir para os slides de criatividade. Uma grande discussão e pensando funcionalmente, criatividade tem a ver com variabilidade. O que é a variabilidade? É a gente apresentar uma nova resposta dentro de um determinado contexto. Né? Então, por exemplo, eu sempre ligava a luz botando a mão no interruptor. Agora eu pus a língua. Isso é uma variação da minha resposta. Sei lá, hoje não funcionou mais. O que a gente geralmente faz? O controle estraga. Não tô nem com nenhum controle aqui, mas a gente estraga, aí a gente começa a bater o nosso controle assim, e aí, de repente, ele funciona. A gente tentou variar. Essa variação, a gente vai ter uma grande discussão sobre essas variações dessas respostas. A gente vai ter uma discussão de como elas podem acontecer. Vai ter uma variação que ela vai ser reforçada e que o ambiente vai pedir para que ela aconteça. Então, vocês vão ver aqui um experimento que eu vou demonstrar para vocês e que ela vai ser reforçada. Quanto mais coisas diferentes você fizer, melhor o ambiente vai te recompensar, vai te fortalecer. Pensando, inclusive, nos movimentos que a gente tem sobre arte, né? Geralmente, essa variabilidade também está relacionada com isso. Quanto mais diferente, né, ou quanto mais original, quando a gente usa essa característica na arte sobre originalidade, a gente vai falar sobre essa relação com a criatividade, com a variabilidade. Então é isso que a gente vai chamar de ser induzido, de ser produzido pelo reforço. A gente também vai ter uma variabilidade que vai ser produzida pela extinção, por não existir mais algo que dê certo. Então, é quando a gente pensa em outras resoluções de problemas, quando as fontes daquela determinada situação se esgotam, certo? Então, por exemplo, nossa, tudo que eu já fiz, eu já tentei de tudo, eu vou tentar outra coisa. A história do controle, por exemplo, que eu comentei com vocês, é por extinção. Porque não mais aquele controle fazia o que eu gostaria. Então, aquele meu comportamento de apenas apertar o controle remoto, ele foi extinguido e aí eu tive que variar. Bati o controle, apertei o controle, enfim. Então, isso também está relacionado com a variabilidade, com a criatividade, que vai ter essas duas facetas, portanto, uma faceta em que ela vai ser produzida pelo próprio ambiente e uma faceta que ela vai vir em decorrência de não ser mais reforçada no ambiente. Então, tipo, eu não consegui fazer mais aquilo e eu preciso aprender, eu preciso produzir outro comportamento. Beleza? E aí, voltando a pensar um pouco nos experimentos, e aqui vocês podem observar, esse experimento é de um cientista se chamado Cooler e dos macacos, e o do pombo é de um experimento de um autor chamado Epstein. O do Epstein é este experimento, se vocês algum dia tiverem vontade, é esse texto, ele está em inglês, mas tem apenas 2 páginas, logo eu vou explicar para vocês como é que ele fez esse experimento. E o do Cooler, eu vou mostrar um vídeo no YouTube para vocês entenderem direitinho. Mas, vamos lá. Lembra que eu comentei com vocês há muito tempo que eu mostrei aquela história dos ratinhos e tudo mais, que eu falei uma questão de aproximações sucessivas e etc, etc. É isso que vocês vão ver. E é assim que a gente vai estudar, conseguir estudar o comportamento humano, conseguir estudar a psicologia usando a ciência. O que acontece? Para a gente emitir uma determinada resposta, então, por exemplo, para a gente escrever, para a gente aprender a ler, né? Passado todas essas barreiras biológicas que a gente sempre fala, o refinamento, o treino, a exaustão e tentar de novo é que vai levar a alguma melhoria de algumas práticas que a gente estabelece. Então, por exemplo, caligrafia. Quantos de vocês já fizeram caligrafia algum dia para melhorar uma letra? Conforme vocês foram fazendo, aquilo foi se tornando um pouco mais natural, a letra foi ficando mais bacana. Quantos de vocês têm uma letra mais ou menos, uma letra ruim,
mas que nunca foi ensinado a talvez pegar no lápis, a treinar isso de uma forma mais correta, né? Esse movimento de pinça que a gente fala, que a gente chama de nosso trato fino, ele também pode ser muito treinado quando a gente é criança, quando a gente, por exemplo, tem atividades de encaixar coisinhas numa miçanga, ou miçangas numa linha, por exemplo, construir coisas que são muito pequenas, isso tudo foi e é desenvolvido pra gente ao longo do tempo. Então, assim, é isso que eu estou falando em primeiro lugar de criatividade. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um certo tipo de domínio de um determinado comportamento. Então, por exemplo, eu não posso falar de uma pessoa que, sei lá, produz arte sem necessariamente que ela tenha algum tipo de conhecimento. E antes disso, eu quero até, pensando nisso e lembrar para vocês a história de que a gente acha que arte é só aquilo que a gente acha que é bacana, né? Só o que a gente acha que é legal. Cultura é só o que a gente acha que é legal. Não, não é isso. A gente vai ter, sim, diferentes níveis de erudição. No sentido, o que eu quero dizer com isso? Tem alguns aspectos artísticos que vai exigir da gente muito estudo, repetição, até chegar em uma tonalidade muito perfeita, que vai exigir da gente, por exemplo, elaborações de letras. Nossa, né, pensando em um movimento, por exemplo, como a ditadura, né, em que os artistas eles tinham que esconder, colocar mensagens muito subliminares daquilo que eles estavam passando, daquilo que eles estavam sentindo. Então, naquele contexto, eles, né, tiveram uma variabilidade, eles tiveram uma criatividade por extinção. Olha, isso aqui mais do que você faz não vale a pena. Não funciona mais. E aí, por isso que, mas em algum momento, eles precisaram escrever, eles precisam ler. Então, para todo mundo que está pensando em ser bom em alguma coisa na vida, ou ser um bom artista, o que quer que seja, a gente vai ter que ter algum domínio para a gente conseguir inovar. Porque não adianta eu, de fato, não conhecer aquilo ali, não entender o que aquilo acontece, como é que aquilo faz, né, para eu conseguir crescer e pensar grande. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela trabalha em um lugar que produz coisas de design. E ela é muito legal, faz designs muito diferentes e tal. Só que a pessoa que é dona do estabelecimento não é um designer. E aí isso acaba atrapalhando um pouco aquele trabalho, porque ele vem com algumas ideias muito inovadoras. E aí quando a gente se questiona, tá bom, mas como é que faz isso na prática? A pessoa não sabe dizer, a pessoa não sabe conversar. Então eu preciso disso, assim. Até pensando nos perfis comportamentais que a gente conversou nas últimas 2 aulas, assim, é preciso conhecer, gente. É preciso conhecer o que a gente quer fazer, o que a gente quer estudar, o que a gente quer melhorar. A gente precisa conhecer a fundo para tentar fazer diferente, para sair desse lugar e usar uma criatividade e pensar na criatividade. Então, antes de eu dar mais detalhes sobre isso, eu vou mostrar para vocês esse experimento do Cooler. A imagem é ruim, a imagem é bem antiga, mas olha, pode para vocês observarem, né? Esse macaco que tem lá em cima, não dá para ver, não pega a câmera, mas tem uma corrente com a banana dele pendurada e ele está exaustivamente tentando empilhar ali para poder alcançar a banana. Ele tenta, eu vou passar um pouquinho para frente. Ah, não, chega na parte que eu quero. Ali também é uma outra parte do experimento em que ele recebe tá vendo? 2 barras separadas, e aí ele junta as barras e consegue alcançar o que ele quer. Esse é um experimento muito mais antigo, e aí ele vai discutir a história do insight. Nossa, olha, o animal de repente teve essa ideia de juntar, olha o quanto ele foi inteligentíssimo, foi sem treino algum, nossa, maravilhoso, incrível e etc. E aí, o que vai acontecer? Olha aqui essa outra parte em que aqui dá pra ver, olha, gente, a banana, eles tentando, aí um vai ajudar o outro, aí eles juntam as 2 partes, então eles vão juntar o fato das caixas existirem com a barra, tá vendo? Eles tentam alcançar com a barra a banana e tentam futucar e tal, pra ver se conseguem pegar. Ó, tá vendo? Ó, conseguiu, pegou. Com a ajuda dos outros. Certo? Só que aí qual que é o ponto de discussão que vai rolar ali? Quando eles vão para esse contexto de
insight, eles usam essa palavra, eles usam como se de repente brotou alguma coisa do cérebro ali desses animais que nossa, eles conseguiram, nossa, que incrível, isso é inerente a qualquer pessoa dá conta de ter um insight, ter essa exposição e tudo mais. E aí, ao longo do desenvolvimento da tecnologia e da ciência, alguns pesquisadores falam, peraí, não sei se é tão assim, se é de repente, se é uma coisa muito sem treino, enfim. E aí, esse Epstein, que é esse outro autor que eu comentei com vocês, vai justamente pegar e fazer um outro experimento para mostrar essa noção dessas aproximações sucessivas, da importância delas. O que ele vai fazer? E aí o vídeo que eu vou mostrar, ele já é um vídeo do resultado final. O que acontece? Para o macaco, naquele caso, e era essa discussão que ele começa a trazer na introdução do artigo dele, para que o macaco tivesse conseguido juntar, eu tenho esse caixote, e eu tenho essa tábua, essa barra, ou eu tenho essas duas barras, e eu junto as barras e aumenta. Todos esses processos, eles em algum momento, foi isso que o macaco teve acesso. Em algum momento, era ali que o macaco estava se mantendo, conversando assim, né? Tipo, interagindo com as pessoas, é isso que eu quero dizer, a partir dessa noção que existiam coisas separadas, certo? E em algum momento ele se manteve separado com as caixas, aprendeu a subir nas caixas, depois, né, aprendeu a usar uma barra sem uma caixa, enfim. E aí vocês pensem, numa vida de um macaco, de zoológico, macaco de experimento. Ele não tem muitas outras coisas na vida dele, a não ser ficar experimentando essa caixa, rolando em cima dessa caixa, pegando uma barra, olhando o que ela faz, enfim. E aí é isso que a gente chamou naquele momento, quando eu mostrei pra vocês o vídeo do basquete, de aproximações sucessivas. É tipo assim, lembra que eu comentei? Primeiro o ratinho vai ser só colocado ali, e se ele chegar perto da região da cestinha, ele vai ser reforçado. E essa que é a noção de selecionismo que eu trouxe pra vocês quando eu fui falar dessa compreensão de análise do comportamento. Né? Então, assim, o ambiente selecionou, eles comportam daquela forma. Então eu tô com fome, se eu fico aqui perto dessa cestinha, eu ganho comida, eu vou ficar por aqui. O ambiente selecionou, o ambiente disse, é isso mesmo, é esse comportamento que você precisa ter. Aí ele pegou aí com o tempo a gente vai diminuindo essa quantidade de reforço para ele poder justamente variar. E aí essa é a questão da criatividade da variabilidade também, né? Pela extinção. Eu não vou dar mais reforço, ele vai ter que se comportar de uma outra forma. E aí esse ratinho começa a cheirar. O que acontece? A gente pega, e se ele cheira acima da cesta, no ambiente em que ele teria, por exemplo, que fazer a cestinha, a gente vai lá e o recompensa. Certo? Aí depois, a gente vai pegar e fazer isso com ele junto com a bolinha. Então coloca ele ali, mas na hora que ele pega a bolinha, a gente dá um reforço. Aí depois de um tempo, para esse reforço, aí ele pega essa bolinha, vai continuar pegando e vai andar com a bolinha pela caixa. E aí quando ele se aproxima da cestinha, a gente dá o reforço. E aí, ocasionalmente, a gente vai para esse reforço e aí ele continua com aquela bolinha, subindo na cestinha, faz a cestinha. É assim que ele vai aprender. É a mesma forma que vocês vão fazer com os animais de vocês aos pouquinhos, assim. Por exemplo, o comportamento de sentar. Né, alguns animais vão ter algumas diferenças, alguns problemas, assim, sei lá, de estrutura, vão sentar de jeito diferente e tudo mais, mas vai demorar, vai bem aos pouquinhos até ele falar, senta, e aí você vai dar o treat pra ele, né, o reforço pra ele. Pra gente humano é a mesma coisa, o princípio comportamental em diferentes níveis de complexidade é a mesma coisa. Então a nossa fala, por exemplo, né, tem a nossa, e aí sempre a questão biológica basal, passado isso, então tem, por exemplo, o nosso desenvolvimento da nossa fala. Gugu, Dadá, a gente vai fazendo sons, vai soltando sons e as pessoas vão repetindo pra gente. Mamãe, papai, água. E aí conforme a criança faz barulhinhos que fiquem próximos desse movimento de água e papai, todo mundo faz muita festa. Todo mundo fala, nossa, que amor, que incrível. E aí, o que a criança começa a fazer? Repetir nesse sentido, né, quando ela quiser. E quanto mais o desenvolvimento dela for permitindo que ela se torne mais precisa nas falas dela, mais reforçada ela vai ser. E da mesma forma, o nível de complexidade em oratória, em fala, em ser extrovertido ou introvertido, da mesma forma. Né? Quando a gente conversou tantas vezes sobre falar sobre sentimentos,
sobre expressar sentimentos, sobre falar sobre eles, é nesse sentido. Como é que vai refinar? Como é que eu vou refinar esse comportamento pequenininho que antes começou com o Gugu Dadá pra, nossa, eu sei o que eu tô sentindo, eu sei fazer essa análise, essa análise, essa análise. Isso também a gente vai aprender, por exemplo, em terapia, né? Tem aquela velha piada, né? Que o psicólogo só devolve perguntas, ou que ele te faz, como é que você tá se sentindo? É pra fazer você de fato se questionar e olhar, não, como é que é a minha descrição? Né? É fazer você fazer esse treino interno, esse treino de olhar para onde é e de onde é que você está falando. E aí, dito isso, o que eu quero falar para vocês? A gente vai ter que parar para pensar dentro dessa criatividade, olhar para contextos em contexto de resolução de problema. Né, em que muitas empresas vão precisar que a pessoa resolva. Então, putz, deu tudo errado. E aí, de novo, a extinção, né? Nossa, não tem jeito, nada do que eu faça mais vai dar certo. Então, mas deixa eu tentar me comportar aqui dessa forma e ver o que vai dar. E aí, tem gente que não vai, tem gente que, né, algumas discussões, algumas pessoas vão falar, nossa, tem problemas de relação à geração, essa geração, ela não sabe ouvir um não, essa geração não sabe, como eles falam também, essa geração, eles não sabem ouvir um não, eles não sabem resolver um desafio, né? Porque o que acontece para algumas pessoas que falam isso? É que elas vão ser muito, a vida vai dizer muito não. A vida vai dizer muito não e a pessoa teve que aprender com o não a se virar, a variar o comportamento, a ser criativo. E isso também produziu uma certa resiliência, né? Que tipo, ok, aqui não deu, mas eu continuo tentando que uma hora vai dar. Em alguns momentos, é importante que a gente entenda que todo tipo de pessoa precisa de limite, né? E aí, às vezes, pessoas que crescem sem limites, a primeira vez que vem o limite, ela assusta. Ela fala, o que é isso? E aí, são essas pessoas que a gente tem que falar. A gente precisa de limites, a gente precisa olhar para os nossos desafios como coisas que a gente precisa encarar. Como coisas que vão nos ensinar, que não são coisas apenas ruins, né? Então, eu vou mostrar agora essa parte do pombo, voltando, olha a volta que eu dei para ele, porque tudo isso tem a ver com criatividade, tem a ver com inteligência. Voltando a falar do pombo, o que eles fizeram? Eles pegaram pombos. Qual que é geralmente o comportamento inato do pombo? Bicar. Ele vai e bica. No laboratório que eu trabalhei lá na UNB, eu trabalhei especificamente com ratos na minha pesquisa, mas o pessoal de lá também, do mesmo laboratório, às vezes trabalhava com pombo. Eu confesso que eu tinha muito, muito medo dos pombos. Não sei, eu tenho coisa com ave, eu não sei, eu preferi os ratinhos. E aí o pombo, e ele dava umas bicadas, às vezes, os pombos, e os ratinhos mordiam às vezes, mas eu preferia as mordidas dos ratinhos. Enfim. Mas o que acontece? Eles têm esse comportamento. Como é que eles treinavam o pombinho para ele receber, né, a comida? Eles colocavam um disco numa caixa experimental, vocês vão ver a caixa experimental que eu vou mostrar no vídeo, e aí o pombo bicava nesse disco e aí embaixo ele recebia a comida. Nesse experimento, para mostrar essa noção de criatividade, de variabilidade, o que eles vão fazer aos poucos? Em um momento, eles vão treinar o pombo, eles colocam uma caixinha lá e eles treinam o pombo a arrastar essa caixinha. Arrasta essa caixinha. E aí, né, por todas aquelas aproximações sucessivas, então, gente, valorizem muito um trabalho de uma pesquisa, porque você tem que começar com uma coisa muito, muito devagarzinha, assim, sabe? Um comportamento se aproximar, depois encostar, depois bicar, reforçar. Então, isso às vezes leva muitos dias e muitos meses para chegar em um comportamento considerado complexo, né, para aquela espécie. Mas, enfim, eles ensinaram aquele pombo a puxar a caixinha para um determinado local e depois disso ele ia lá e o reforcinho era liberado, acendia a luzinha e subia a comida para ele. Em um outro contexto, essa caixa estava fixa em um lugar. E em cima, assim, tinha tipo uma bananinha pendurada, para meio que repetir aquela história ali dos macacos. Mas era tipo uma gelatinazinha, o pombo não iria querer comer necessariamente. O reforço ia vir por esse mesmo lugar. Mas o que eles ensinaram? O pombo a subir na caixa. Então ele não tinha mais que empurrar, ele tinha que subir na caixa e bicar a bananinha. Também por muitas aproximações sucessivas, indo muito devagarzinho, muito devagarzinho. Dito isso, pronto. Ok, agora vamos para a nova fase, que é aquilo que eu falo de pôr em extinção e observar a criatividade. Eles colocam a caixa em um outro lugar
que não está próximo da banana que está pendurada. E deixa. Eles observaram que em 24 minutos em média, o pombo foi arrastando, viu que chegou até o ponto que ele ganhava reforço, não ganhou reforço. Tinha pomba, tinha a bananinha ali que ele ganhava reforço se ele conseguir. E aí ele ia arrastando a caixinha até o ponto que a bananinha estava. E ele vai lá, arrasta, sobe, bica e ganha reforço. É isso que eu vou mostrar agora pra vocês neste vídeo. Aqui no cantinho de novo, pra vocês verem. Olha, tá vendo? Ele tenta bicar, não consegue. Ele sobe, que ele aprendeu, mas também não ganha nada. Aí ele vai arrastando. Ele aprendeu a arrastar, vai indo, vai indo. Ó, viu? Tentou. Não alcançou. Ó, chegou perto. Bicou. Pronto. E aí ali, nessa partezinha, nessa alavanquinha aqui, ó, vai sair o reforço do animal. Então é isso, gente. Esse que é o ponto principal da questão da criatividade, da variabilidade. É variar. É aprender. E aí, né, pensando, será que a gente vai ser uma pessoa que é um bom comunicador, né? A gente vai ter aulas sobre feedbacks, sobre identidade, marketing pessoal, são as próximas. Mas assim, o quanto a gente de fato sabe daquilo. Né? Então, eu quero fazer um trabalho de artes, eu quero fazer uma redação que é muito criativa. O que a gente tem que fazer para ter essa redação criativa? A gente tem que pesquisar muito sobre muitas coisas, sobre muitos temas, né? Então, citações, histórias que tenham a ver, informações, fatos, argumentos. E aí, o que acontece? No Enem, a gente não sabe qual é a redação específica que vai estar ali. Por isso a importância da gente tentar abranger as nossas áreas de conhecimento. Por isso a importância de saber ouvir, de saber ouvir o interesse de alguma outra pessoa e falar, nossa, olha, eu não gosto muito desse tópico, dessa aula, desse assunto, mas deixa eu ouvir, porque eu posso aprender alguma coisa que pode me tirar dessa zona de conforto e que pode me ensinar a ganhar esse reforço lá na frente, ganhar essa recompensa, né? Porque eu aprendi aqui a puxar a caixa, aprendi aqui a bicar a banana, juntos eu produzi essa coisa, essa vantagem, né? Então é assim, gente, é assim que a gente vai ser mais criativo. Então uma pessoa que quer ser um músico, uma pessoa que quer ser um artista, quanto mais música você conhecer, gente, de mais diferentes instrumentos, mais artistas diferentes, trabalhos diferentes, mais você vai poder entender a sua criatividade e entender a referência de onde a gente está falando. Então, por que em alguns momentos, por exemplo, algumas pessoas vão criticar, não é, sei lá, sertanejo, é muito parecido, é tudo muito igual, não tem coisa cultural ali, tem muita cultura no sertanejo. Isso vai dizer, eu sou uma pessoa que particularmente eu não escuto muito sertanejo, não cresci assim, a minha família é de São Paulo, eu não cresci muito ouvindo sertanejo, eu conheço mais sertanejo raiz, assim, mas eu estou inserida em um contexto, né, eu nasci aqui em Goiânia, em que, sei lá, os meus amigos escutavam, pessoas da minha escola escutavam, do meu trabalho, enfim, das festas que eu ia, e eu acabei conhecendo algumas músicas. E é esse o ponto, assim, a gente tem que olhar que aquilo diz respeito para alguma coisa muito da região, que aquilo é importante naquele espaço. O que a gente pode, às vezes, contestar ou não, é um pouco da criatividade. Então, assim, talvez músicas que se repetem muito, músicas que falam sempre sobre o mesmo assunto, músicas que não têm uma metragem por trás disso. Então, sei lá, nossa, é tudo dois versos e uma estrofe, um refrão, bora, isso aí, acabou. Tem muita gente aqui em Goiânia, não sei se vocês devem conhecer, que elas vão produzir esse espaço, assim, de... Não, olha, eu sei criar música e vou vender uma música que é uma música chiclete. E esse conhecimento, essa criatividade, essa pessoa tem. E aí isso a gente não pode dizer que não. Ela conseguiu compreender o que aquilo faz sucesso naquele momento. E aí, se faz sucesso naquele momento, isso que ela tá fazendo, mesmo que seja uma variação pequena de temática, por exemplo, nossa, sempre é muita traição, vamos supor.
só falam sobre traição. Mas, gente, isso diz respeito da vida de pessoas, isso rola identificação. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai criticar alguma coisa que a gente não gosta, classificar algo como sendo não cultural e tal, desse ponto de vista, porque para uma outra pessoa, e se ela existe, pensando nessa noção de selecionismo, se ela existe, ela rola identificação. E eu vou falar muito de identificação na próxima aula, e de como isso é importante para algumas pessoas. É claro que é interessante, obviamente, que a gente não fique em um estilo musical só, né? Quantos artistas, por exemplo, independentes, menos populares, que têm menos dinheiro, que têm muita qualidade, mas por ter menos dinheiro, eles não têm tanto acesso a público, a dinheiro, enfim. Se a gente fica sempre consumindo aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos artistas, a gente também não dá espaço para outras, para que o ambiente seja criativo. Então, se a gente quer, né, eu queria aqui que em Goiás nós tivéssemos mais coisas além do sertanejo. Mas você vai em uma peça de teatro, porque aqui em Goiás também é muito difícil. Eu já fui em várias peças de teatro em que eu via a sala vazia. Então a gente precisa, para produzir essa variabilidade, e jamais é tirar de um lugar para colocar em outro, é para acrescentar, certo? E aí um outro modelo de experimento também que eu queria comentar com vocês, ó, eu abri na próxima aula. Esse aqui, do ratinho. Como é que hoje em dia a gente vai também treinar essa variabilidade para a gente observar até que ponto essa variabilidade funciona, questões sobre resistência. Então, o que é mais resistente? Um comportamento que varia ou um comportamento que repete? E a gente tem visto que é um comportamento que varia que é mais resistente. Porque se é um comportamento que a gente repete, e a gente, resistência à mudança, né? Então, tipo assim, eu mudou alguma coisa, eu não vou ganhar mais aquilo que eu ganhava, porque uma situação mudou. Então, se eu faço aquela coisa sempre e ganho o que eu quero, e aí, de repente, eu tô fazendo e eu parei de ganhar, a tendência é que eu pare mais rápido do que uma pessoa que varia. Aí, quanto mais eu vario, mais coisas eu ganho, mas aí eu parei de receber por causa dessa variação. É difícil saber o que é dessa variação que eu tô produzindo, mais uma variação para lá na frente ganhar um reforço, ou que eu não vou ganhar mais nada, que eu tenho que mudar o que eu tô fazendo, certo? Então, é assim que a gente vai estudar, a gente vai pensar, por que eu tô falando isso? A gente vai tentar entender esses princípios básicos de comportamento, porque aí lá na frente eles vão poder ser aplicados a, por exemplo, crianças pequenas autistas que têm comportamentos estereotipados. Então, essa estereotipia, de onde ela está vindo? Será que ela é mais resistente à mudança ou menos resistente à mudança? Então, em algum momento, eu precisei ir para essa pesquisa básica, então eu compreendo essa diferença. Por exemplo, se um químico descobrisse um elemento novo na natureza, um elemento X, ele não sabe para que ele vai ser usado ainda, mas o estudo específico que essa pessoa teve foi de compreender este elemento. Ele se chama X, ele tem não sei quanto sei lá, de tal tipo de substância. Primeiro ele vai estudar especificamente esse. Ele tem uma radiação, ele tem não sei o que, ele tem isso, aquilo. É a aplicação. Tá, esse cientista, o básico, ele não sabe ainda. Aí vem o cientista aplicado e vai pegar. Olha, ele pode ser usado numa tecnologia, ele pode ser usado para melhorar uma tela de LCD, de sei lá, de não sei o quê. Então, assim, essa é a diferença. Quando vocês vão ver essas pesquisas sobre animais que eu mostro para vocês, eles são pesquisadores básicos. Eles estão tentando entender esse princípio comportamental para depois um pesquisador aplicado, ou esse mesmo pesquisador, em uma pesquisa diferente, em um momento diferente, vai ir lá e entender e aplicar esse conhecimento. Então, esses dois tipos de conhecimento, eles são muito importantes. Os dois são socialmente relevantes. Mas a gente precisa entender que a gente tem momentos para cada um deles. Porque, por exemplo, se esse cientista está aqui, ao invés de se preocupar de estudar esse elemento especificamente, ele tiver muito tempo pensando lá como que ele pode ser usado, mas ele ainda não testou. E aí ele está fazendo um monte de hipóteses que ele não vai poder confirmar, e aí elas vão ser jogadas ao vento. Então, tipo, pra que ele tá perdendo esse tempo? Por que ele não estuda, não percebe de fato o que tem aqui para poder dizer para as pessoas, para tanto ele e outras pessoas conseguirem trabalhar com isso? Então é isso que eu tô mostrando para vocês de pesquisa básica. Então tá. Aí olha esse animalzinho, é essa caixinha. Então aqui,
aqui, olha onde eu tô com a minha setinha, ele coloca aqui que vem o reforço para ratinhos, no caso é leite condensado. E aqui são as barrinhas que ele é ensinado a apertar. Como é que a gente vai ensinar ele a variar? Que é o que a gente vai chamar esse lag, é uma sigla para critério de variação. Então, o que acontece? No caso desse lag, ele vai ter sempre um número acompanhado, seja um lag 1, lag 4. Na pesquisa que o pessoal conduziu no laboratório quando eu estava lá, na UNB, tinha até lag 50. O que isso quer dizer? Um lag 1 quer dizer que aquele animal vai ter que, só vai ganhar um reforço, só vai ganhar um alimento, se a sequência de resposta que ele desse diferisse imediatamente da resposta anterior. Então, vamos supor que ele, o critério de resposta seja apertar nessas barras, 4 respostas na barra com lag 1. Então, para ele ganhar um reforço em lag 1, ele tinha que apertar esquerda, 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 pausa, direita, 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 direita. Aqui viria o reforço. Só que aí, ao aumentar, por exemplo, um critério de lag 4, o que acontece? Ele tem que emitir todas essas sequências, tá vendo que elas têm que ser, então é um reforço se sequência de 4 respostas diferirem da imediatamente anterior. Então, essa é diferente dessa, essa é diferente dessa, essa é diferente dessa. Se, por exemplo, ele vem e faz esquerda, 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 direita, 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 esquerda, 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 ele não vai ganhar reforço. E aí começa a contar tudo de novo, até serem 4 respostas inéditas, para finalmente ele ganhar um reforço e começar tudo de novo. Então é assim, é nesse movimento aqui que a gente vai reforçar a variabilidade. Eu estou induzindo com que elas produzam a partir do reforço. Então, olha, é assim que você tem que se comportar. Alguns pesquisadores vão dizer que não tem como eu separar essa produção, então essa recompensa, de uma extinção. Porque, vamos lá, se eu em algum momento diz pra ele que se ele fizer esquerda, esquerda, esquerda e direita, 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 e aí a terceira ele vai e repete direita, 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 e eu não dei reforço, eu também coloquei extinção ali. Então, são 2 fenômenos acontecendo ao mesmo tempo para produzir essa variabilidade. Então, aqui é mais um exemplo para vocês de como a gente pode aumentar a nossa criatividade, né, gente? E aqui o ratinho, ele é colocado em uma situação em que ele vai ser proposto para aumentar a sua variabilidade. Então, pensem em vocês, se alguns de vocês fazem aula de desenho, Kumon, coisa de matemática, o que acontece? Aos poucos, essa variação, esse nome desse lag, isso aqui vai sendo aumentado. Então, por exemplo, antes na sua aula de desenho, te ensinaram a desenhar figuras geométricas, quadrados, círculos e tal. Aí depois eles vão te ensinar a desenhar formas, partes do rosto, nariz, olho, depois sombras. Então tudo isso é esse aumento desse critério de variação, então é como se esse lag aumentasse, e aí é assim que a gente vai aumentar a nossa criatividade. Então uma pessoa que já tem uma noção maior desses princípios de desenho, para ela é mais fácil fazer um desenho criativo, em que ela vai poder brincar um pouco mais com as proporções, se ela em algum momento aprendeu e conseguiu usar a técnica daquilo e criar outras técnicas, inclusive baseadas nessa que ela aprendeu. Mas aí qual que é um outro grande ponto? A variabilidade, ela é sempre desejável? Então a gente tem sempre que variar? Não necessariamente. É importante que a gente seja uma pessoa criativa quando eu vou falar de resoluções de problemas. Então, nossa, eu tô aqui no meu trabalho, a gente sempre recebi uma carga assim, o que eu vou fazer, eu sou um engenheiro, tinha que chegar esse tanto de coisa, o que eu vou fazer, ou então, sei lá, por exemplo, no coronavírus, ele colocou a gente para ser criativo. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou fazer essa apresentação de aula? Como é que eu vou fazer a aula ser mais dinâmica? Como é que eu vou conseguir chegar ali aos meus alunos? As pessoas precisaram usar dessa criatividade dela. Então, ali, a criatividade, ela é algo desejável. Entende? Então, não necessariamente também o que eu tô falando é que a gente vai ser uma pessoa criativa e ponto, e acabou. Não, são áreas que a gente tem que observar se a gente precisa desenvolver uma criatividade maior ou não. Então, por exemplo, a atividade esportiva também. Então, quando a gente via o pessoal fazendo gol de bicicleta, sei lá, eu não entendo muito de futebol, mas outras relações esportivas, e as pessoas falam, nossa, esse fulano é um gênio, um drible diferente,
ali também foi necessário que, diante daquela situação problema, ele pensasse qual que é essa outra solução que eu vou buscar. Então, aqui, novamente, essa variabilidade, ela é desejável. E pensando um pouco naquilo que a gente já conversou sobre repetir, assim, sobre regras, sobre olhar para o ambiente. Se é uma pessoa que, sei lá, ela aprendeu um passo, uma jogada no basquete, né? Eu, por exemplo, esses dias eu tava vendo no Netflix o do Michael Jordan, é muito legal. E aí eles mostram uma tática que eles tinham, uma tática de triângulo. Ela é importante, é legal conhecer, é legal saber, mas se ela fosse usada sempre, aí os adversários já iam conhecer, já iam falar, não, eu já sei como é que eu tenho que me defender. E aí, e se eles insistem, não, a gente tem que fazer a tática de triângulo porque ela funcionou uma vez, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Eles iam continuar perdendo se eles se mantivessem fazendo sempre isso. Então, por isso que é legal, né, variar, você variar nessa questão do esporte, pra, nossa, olha aqui, eu fiz uma tática um dia, nossa, eles esqueceram, vamos aqui, vamos fazer um triângulo, deu certo uma vez, não, da próxima vez a gente não vai fazer mais, né? Então, assim, é nesse lugar que eu tô falando dessa variabilidade, dessa criatividade ser desejável. No entanto, em outros momentos, essa variabilidade será indesejável, como, por exemplo, em operações, em linhas de montagem e até mesmo algumas coreografias. Então, observem dentro desse mesmo comportamento de dançar, de ser criativo, de você ter uma habilidade artística, de apresentar um novo movimento, de sincronizar ele com uma música e tudo mais. Então, isso vai exigir uma variabilidade, mas ao mesmo tempo, se eu tenho que reproduzir. Então, por exemplo, um grande exemplo disso é o show da Beyoncé no Coachella, que ela vai apresentar, né, músicas dela e tal, Formation e etc. Gente, é uma sincronia das bailarinas e é incrível ver a insistência da Beyoncé em fazer com que todo mundo repita e se mantenha o mais sincronizado possível e seja o mais repetitivo naquele movimento o possível. E ela ainda assim é uma pessoa criativa. Mas naquela especificidade de reproduzir, ela precisou ser repetitiva, aprender a ser repetitiva. Visualmente é incrível a gente olhar para aquelas pessoas se comportando e fazendo as coisas de uma forma muito sincronizada. Então, mesmo no comportamento da dança em si, a gente tem que olhar tanto para variabilidade, para criatividade que é desejável e uma outra criatividade que não é desejável. E aí, pensando em um contexto, também falo dessa coisa de ser indesejável, ser desejável, em alguns contextos as pessoas vão dizer, sei lá, um fulano que é um novo artista. Uma pessoa, como é que o balé moderno, por exemplo, sai do balé mais convencional, né, do balé clássico? Porque alguém foi ser criativo ali e falou, não, aqui não é o seu espaço de querer ser criativo. Isso dói, né, pra quem tá ouvindo, pra quem quer ser criativo, pra quem quer fazer diferente, mas é importante que esse incômodo, assim, então ok, eu vou ensinar uma nova dança, vou aprender uma nova dança, vou criar um novo tipo de dança. Então são nuances, gente, muito pequenas, da gente de fato aprender, será que aqui eu posso variar? Será que aqui eu posso, né, manter, ficar fixo? Em cada um desses padrões vai dizer muito de quem a pessoa é. Né? Então, é importante que a gente saiba resolver problemas, mas, por exemplo, né, eu falei dessas operações. Um cirurgião, e esse exemplo desse instrumento que eu coloquei aqui, que é o craniótomo, ele vai realizar cortes muito finos, é um instrumento que vai realizar corte muito fino, muito preciso, perfuração, geralmente é para fazer cirurgias, neurocirurgias, né, que vão mexer no crânio, para que esses procedimentos, na coluna também, aconteça de forma em que o motor ele vai ter que ter um torque bem, ele não vai poder ser aquela coisa igual uma britadeira, ele vai ter que ser bem delicado, mas ele vai ter que ter uma alta rotação, porque ele também não pode ficar fazendo movimentos muito grosseiros. Então, assim, não é desejável que esse médico varie. Não, olha, ele tem que aprender o local certinho lá do crânio, que ele vai ter que variar, que ele vai ter que girar, que ele vai ter que pressionar, que ele vai ter que acionar um laser, por exemplo. Ali não é interessante esse tipo de variação. Ali talvez não seja lugar para ele ser criativo, né? Mas é importante, em um outro contexto, ele pensar num contexto de pesquisa, ser criativo. Qual é uma outra forma que eu posso fazer essa cirurgia sem ser tão invasiva? Em um outro contexto de
de resoluções de problema. Então, esse mesmo médico, né, e aí lembrando de Grey's Anatomy, que é referência de vocês, ele se torna o cirurgião, o chefe cirurgião e vai ter que lidar com problemas de relacionamento entre pessoas. Ele vai ter que ser criativo para resolver problemas. Então, a gente tem sempre que buscar, assim, o quanto a gente vai precisar se aperfeiçoar e repetir e manter sendo legal naquilo que a gente está fazendo e o quanto a gente vai poder ser criativo, variar, crescer e fazer coisas diferentes. E aí, por fim, eu prometi que ia falar da Frida, e a Frida, ela vai ser esse exemplo, né, pra gente terminar falando de arte, porque, obviamente, em outros contextos, né, a arte não vai ser muito valorizada dentro de uma escola, né, em alguns ambientes, né, na nossa escola não, mas em alguns lugares a gente só vai poder escolher entre fazer medicina, direito e engenharia. E aí, por isso que eu dediquei muito mais essa parte para falar sobre arte, para a gente ter essa discussão, assim, né, de como esses artistas são importantes, de como eles são necessários para a gente falar sobre todas essas coisas, e o tanto de sublimar, o tanto que nós também podemos fazer coisas não necessariamente tão grandiosas, porque, né, quem não quer ser artista não precisa ser artista, mas a gente pode aprender a sublimar. E todas essas imagens que eu peguei para vocês, elas fazem parte da história da Frida. Como é que é a história da Frida? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem um pouquinho mais a minha carinha. É a história da Frida. Ela foi uma mulher que nascida no México, ela tinha mais 5 irmãs, e ela teve poliomielite na infância, e ela se recuperou, mas isso fez com que ela tivesse um problema no pé direito, e aí isso ela era um pouco manca. Mas aí ela gostava de pintura, tal, tava indo pra faculdade, pra escola, fazendo coisas. Só que aí, num dia que ela tava indo pra faculdade, um trem bate no ônibusinho, no bondinho que ela tava. E ela é perfurada no meio do corpo dela pelos destroços. E ela sofre um acidente gigantesco na coluna dela. O que faz ficar toda engessada na cama por muito, muito tempo, se colocar em muitas cirurgias de risco, recuperações, fica parada, e ela sentiu dores pro resto da vida, e aí ela vai ter muitas decorrências disso ao longo da vida. Ela vai chegar a um ponto em que ela não vai conseguir se locomover direito, aí ela vai ter complicações de circulação, a perna dela vai acabar sangrando, gangrenando, ela vai ter que fazer uma amputação. Então, assim, ela é um exemplo de uma pessoa que teve que se superar, em que ela usou a criatividade, ela usou a arte para sublimar, para ser diferente, para falar de quem ela era, para conseguir elaborar todas as coisas que ela passou. E usar isso, usar esse local de ajuda para uma outra pessoa, para falar de superação para outras pessoas. Então a Frida, o que ela foi original é que ela mostrava corpos. Vocês vão ver que as imagens são muito fortes. Ela falou sobre aborto, ela falou sobre feminicídio, em momentos em que aquilo ali ainda não era falado. Diminuindo aqui de novo pra gente voltar. Ui. Aí. Vou ficar mais aqui. Certo. Os quadros. Vamos lá. A Frida também, ela se casou com um pintor muito famoso, Diego. E nesse primeiro quadro que vocês podem ver, né, um feto, muito sangue, partes de corpo, ela estava ilustrando um aborto que ela sofreu, um aborto espontâneo que ela sofreu. Ela tinha muito desejo de ter filho, mas por todas essas complicações de saúde que ela teve abortos simultâneos, sucessivos, assim, simultâneos não, sucessivos. E ali ela tá falando sobre essa dor dela, né, sobre esse lugar, assim, o que é perder um filho. Uma outra imagem também a ver com o filho, tem a ver com essa outra que se chama o nascimento, que é ela nascendo, e o rosto dessa mãe coberto. E aí ela vai falar muito nessa história ali da depressão pós-parto da mãe dela. A mãe dela sofreu de depressão pós-parto. Em um momento em que a maternidade não é discutida. Eu não sei o quantos de vocês conhecem, talvez, blogueiras mães que falam sobre maternagem, que falam sobre como existe uma idealização sobre um ser materno, sobre ter amor incondicional. E ali ela discutiu, aí ela olhou essa anulação dessa mulher a partir do momento que ela é mãe. Ela não é mais uma mulher, ela não é mais uma professora, uma médica, ela é uma mãe. E aí essa redução, ela vai trazer isso, quando ela tira o rosto, quando ela tira a identidade.
Essa foto aqui do meio é do bonde, então, né, bem trazendo onde ela estava, o que estava acontecendo no dia do acidente dela. Ela também fazia muitos autorretratos, como vocês podem ver, né? Um ambiente de trabalhar a própria autoestima dela, né? Quem ela era, se olhar, ela olhava muito no espelho. Ela vai fazer muitos desses autorretratos no momento em que ela vai ter esse acidente e ela fica muito tempo na cama, ela não consegue ter muito acesso a espelhos, aí coloca um espelho ali para ela poder, o pai dela coloca para ela poder se pintar. Então ali é muito um exercício de autoconhecimento, de muito autoconhecimento e de valorização, né? Dessa pessoa que é exótica, essas sobrancelhas juntas, essas roupas típicas mexicanas, que é que serão discutidas nesse segundo quadro aqui, dessa dualidade. Vocês podem observar que essa roupinha aqui branquinha, ela tem ares mais europeus, né? E aí tem ares mais de uma sociedade não mexicana, que ela vai passar um tempo em Nova York, porque aí ela, né, ela e o Diego são de grande sucesso e tal, e ao mesmo tempo esse movimento dela, né, nessa outra roupa mais mexicana, quem eu sou, essa dualidade, né, e de ser necessário essas duas pessoas. Eu quero muito que vocês se lembrem dessa dualidade e que a Frida vai trazer nessa tela para a gente pensar a aula que vem, que eu vou falar sobre identidade, né? Sobre essa formação, sobre esse conflito. Quem eu sou? Eu sou uma americana ou eu sou uma mexicana? Quem eu sou? Ali a Frida precisou usar talos e armaduras, né, por muito tempo na vida. Então este quadro aqui também representa esse movimento, essa vulnerabilidade, essa armadura toda que ela teve que carregar ao longo da vida. Então esses pregos para representar a dor que ela sentia, né, por todo o corpo. E esse outro quadro que eu também peguei, que ela nesse corpo de viado, porque ela falou que essa identificação que ela tinha com esse animal, porque ela se sentia uma presa, né, por toda essa fragilidade que ela tinha com o próprio corpo. E por fim, gente, pra gente pensar, esse é o quadro que a arte que ela produz quando ela tem o pé amputado. Peço para que quero, se eu tenho asas para voar. Ela variou, ela foi criativa, ela conseguiu sublimar, ela conseguiu usar a arte para pensar o que eu tô fazendo desse momento difícil. Eu vou, eu sou artista, eu tô além, eu vou ser lembrada. É isso, pequenos. Ah, não, antes disso, e aí qual que é? Aí prestem muitíssimo... o que eu tô fazendo? Muitíssima atenção. Gente, o que eu estou fazendo? Muita atenção, que agora eu vou falar do trabalho que vai pontuar a maior parte dos nossos pontos da disciplina. Atenção, agora, atenção. 60, página 60. Qual era a proposta? Imagine que você e os seus colegas foram chamados a contribuir com a Secretaria da Saúde devido a um surto de dengue na cidade. O que você poderia fazer? Quais as estratégias? Como atingir a população? Registre e registre. Gente, em vez de ser dengue, vamos falar de corona. Eu quero colocar a criatividade de vocês para ser reforçada. Eu quero que vocês produzam um vídeo de TikTok, um cartaz, alguma produção, qualquer tipo de produção, pra gente pensar em como a gente pode ajudar, né? Como é que a gente poderia contribuir para a Secretaria da Saúde, por exemplo, para o combate do coronavírus. Então, às vezes, um vídeo no TikTok, aí cada um da sua casa pode fazer um videozinho para falar, por exemplo, como lavar as mãos de uma forma adequada, sobre o uso de máscara, enfim. É isso que vai ser o trabalho. Gente, então se dediquem, porque essa vai ser a nossa maior nota, né? Como eu comentei com vocês na aula passada, a gente não vai ter muita nota de participação, porque afinal de contas, nesse último mês, a gente vai ter as nossas aulas gravadas. Então, este trabalho, inspirado na tarefa da página 60, é o que vocês vão fazer sobre coronavírus. Me mandem no meu e-mail, que eu já mandei na aula passada, que vocês já anotaram, mas lembrando, luciana.p.marin, M-A-R-I-N de navio, @gmail.com. Meus queridos, um beijo. Muitas saudades.